Estejamos certos. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Emmanuel comenta essa passagem. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza, e não estejamos menos convencidos de que às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel a maneira de estarmos certos de que as leis divinas estarão inscritas em nossos corações e mentes, conforme prometido pelo Mestre. Ao comentar a recomendação de Paulo aos Hebreus, Emmanuel destaca que, na Terra, as diversas instituições possuem códigos, livros, escrituras que determinam as regras da sociedade. Na área religiosa, também, os templos são repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa possuem vários compêndios doutrinários, várias obras que resumem o ensino da doutrina que seguem, a depender da orientação e da linha adotada. Emmanuel, então, vai dizer que o Evangelho não oculta os propósitos de Deus, porque toda a movimentação de páginas que são rasgáveis, possuem vocabulário restrito, são fases de preparo espiritual, já que o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos nos corações e nas inteligências. Portanto, Emmanuel demonstra que não importa tanto o que está escrito, mas sim o que nós absorvemos em nossos corações, a fim de que as nossas atitudes e pensamentos se elevem conforme o ensinamento do Cristo. É preferível, portanto, que não existam quaisquer registros da doutrina do Cristo, contanto que nos corações e mentes humanas estejam inscritas as suas lições. Emmanuel vai dizer que nós podemos aderir ao exercício intelectual dos programas religiosos, da filosofia e da cultura, meramente verbalistas, ensejando evolução na nossa posição individual. Porém, diante de Deus, o problema fundamental do nosso espírito
é transformarmos-nos para o bem, elevando sentimentos e pensamentos. Dessa forma, o Cristo estará escrevendo páginas vivas em nossa alma, em que os estatutos divinos estarão finalmente inscritos em nossas consciências. Assim, tenhamos a certeza de que muitas vezes, por misericórdia divina, Deus nos confere precisos recursos para que o nosso livro íntimo seja lavado com lágrimas, eliminando resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Notem que Emmanuel coloca a figura de linguagem de um livro íntimo, já que a página trata das escrituras divinas em nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração. Assim, o livro que trazemos conosco em nosso íntimo, revelando nosso sentimento e pensamento, é aquele que receberá muitas vezes, por misericórdia, a água das lágrimas, a fim de que nos elevemos moralmente. Agradecemos mais uma vez as lições do Mestre Emmanuel e rogamos ao nosso Pai que nos esclareça, que ilumine as nossas consciências, a fim de que possamos absorver esses ensinamentos de forma a colocá-los em prática na nossa vivência do cotidiano. Que assim seja.